Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre plano de contas para a fazenda, né? Mais um assunto importante, mais um tema importante, sobretudo do ponto de vista da gestão financeira, né? Para a gente conseguir ter bons desempenhos na gestão financeira de fazendas. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre 4 pontos, eu elenquei aqui para me basear no roteiro de 4 pontos, que vai ser o que é um plano de contas, né? Para que serve também o plano de contas, como que a gente faz um plano de contas de maneira adequada, de maneira justa, de maneira correta, e os principais erros que a gente acaba encontrando aí quando a gente analisa plano de contas, né? Que os principais erros que geralmente produtores rurais ou alguns técnicos também cometem na elaboração de um plano de contas para a fazenda, tá bom? Então a gente vai começar o nosso vídeo agora, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito, tá bom? Isso pode parecer algo meio bobo, algo meio sem importância, mas realmente é importante, tá bom? Então, você se inscrevendo no nosso canal, você talvez ativando o sininho para sempre ser notificado quando tiver novos vídeos, deixando sua curtida no final dos vídeos, caso você tenha gostado. Caso não tenha gostado, pode deixar lá uma não curtida, deixando comentário. Tudo isso é importante para o YouTube entender que o conteúdo do nosso canal está sendo de alguma maneira relevante e importante para você. E aí, consequentemente, ele entende que o nosso canal tem uma importância e ele pode começar a sugerir os nossos vídeos para pessoas, né, que têm interesse também em temas de gestão de fazendas, tá bom? Então, caso você não esteja inscrito, o favor que eu te peço é que você clique no botão e se inscreva no nosso canal. E no final, caso você tenha gostado, deixe lá a sua curtida, o seu comentário. E caso não tenha gostado também, pode deixar a não curtida, que esse feedback para a gente também é importante, para a gente entender como que vocês estão reagindo, né? Como vocês estão avaliando e interagindo com os nossos conteúdos, tá bom? Então vamos para o nosso vídeo agora, pessoal. Bom, para falar de plano de contas, né, eu acredito que existem aquelas pessoas que já sabem o que é o plano de contas realmente, e existem pessoas que ainda não sabem, não têm conhecimento do que é um plano de contas, né? Eu acredito que esse vídeo aqui ele vai ser importante, ele vai ter serventia para os dois casos, tá bom? Que para quem não sabe vai conseguir aqui aprender o que é, e no final a ideia é que você saia desse vídeo sabendo o que é um plano de contas, para que serve, como fazer um, e caso você já tenha esse conhecimento, você pode pegar esse vídeo aqui para tentar fazer uma avaliação sobre como está sendo o plano de contas que você elaborou para sua fazenda, por exemplo, e ver se está tudo certo, se está tudo adequado, se está tudo encaixado de acordo com o que a gente pratica aqui, tá bom? Então, primeiramente, o que é um plano de contas? Um plano de contas nada mais é do que uma forma de organizar as contas da fazenda. Imagina o seguinte, imagina que você comprou um parafuso para a fazenda, um parafuso qualquer, tá bom? Eu não sei muito bem o preço de parafuso, vamos supor que esse parafuso aqui custou R$10, tá? Então você comprou esse parafuso, teve um gasto, teve uma saída de dinheiro no valor de R$10. Para você fazer uma gestão financeira, você precisa classificar essas contas. Então, esses R$10 que saiu da conta é referente a quê? Porque se você só faz acompanhamento de saldo bancário, por exemplo, ou só faz acompanhamento de o que entrou e o que saiu, na prática você está fazendo somente o acompanhamento do fluxo de caixa total da fazenda. Isso é um passo importante, já é alguma coisa, mas a realidade é que isso é muito pobre do ponto de vista da gestão financeira, é muito pouco fazer isso. Na prática você não consegue avaliar nada, você não consegue ter nenhuma noção do que precisa ser feito para melhorar o desempenho somente analisando fluxo de caixa total, por exemplo. Você olha para o fluxo de caixa, você vai ver um resultado negativo ou um positivo no final, mas na prática você não vai conseguir entender nada sobre as finanças da fazenda e, consequentemente, você não vai conseguir tomar nenhuma decisão embasada, né, para buscar alguma melhoria de desempenho. Então, é preciso que você faça uma gestão financeira mais refinada para conseguir ter
para conseguir tomar melhores decisões que são baseadas em informações mais concretas, informações mais precisas. Então, o plano de contas, ele é justamente isso, é um sistema de organização que a gente vai criar na fazenda, que vai te permitir classificar cada uma das contas na propriedade. Então, contas de entrada de dinheiro, contas de saída de dinheiro, todas essas contas precisam ser classificadas e elas possuem classificações diferentes. Então, o plano de contas é justamente isso, é essa organização, são essas contas que nós vamos definir aqui para você poder classificar cada uma das contas que você vai ter na fazenda, seja de entrada de dinheiro ou seja de saída, tá bom? E para que serve, né, esse plano de contas? Bom, como a gente já disse, ele serve para organizar, né, para classificar, para controlar as contas e, consequentemente, essa organização, essa classificação, esse controle mais bem definido, mais claro, vai permitir que você consiga gerenciar melhor as contas, vai permitir que você consiga analisar os dados de maneira mais detalhada, mais precisa, e aí a partir disso você consegue tomar uma decisão com maior probabilidade de acerto. Porque toda vez você vai ter que tomar uma decisão na fazenda, compro ou não compro, invisto ou não invisto, contrato ou não contrato, planto agora ou espero chover mais um pouco, planto a safrinha mais tardia ou não corro esse risco. Então tudo isso são decisões que a gente toma na fazenda e você precisa ter um embasamento para você tomar uma decisão mais precisa, né? Senão você vai tomar uma decisão com base no achismo e, consequentemente, a chance de erro aqui é bem maior. Então, voltando naquele nosso exemplo do parafuso de R$10, né? Perceba que ele pode ser, por exemplo, um parafuso que você comprou para fazer uma manutenção em algum maquinário, por exemplo, ou pode ser um parafuso que você comprou que vai ser utilizado na construção de um curral. Consequentemente, esse gasto com esse parafuso, esses R$10 que você gastou com um parafuso, ele pode ter classificações diferentes. Se ele pode ter classificações diferentes, na hora que você vai fazer uma análise, você vai conseguir enxergar números diferentes de acordo com essas classificações e, consequentemente, os resultados vão ser diferentes. Então, a importância, né, a serventia do plano de contas é justamente isso, para dar clareza, para dar organização na gestão financeira e para que você consiga fazer uma análise bem feita e tomar uma decisão com maior chance de acerto, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar como que a gente faz um plano de contas. Para tentar explicar e exemplificar esse plano de contas, eu acho que é muito interessante a gente pensar num conceito para visualizar isso, que imagina um armário, tá? Imagina um armário e esse armário tem várias gavetas, tá? O plano de contas é justamente isso. O plano de contas é justamente um armário e as gavetas são as contas que a gente vai criar. Então imagina um armário que ele tem várias gavetas, cada gaveta representa alguma coisa. Então, por exemplo, uma gaveta você vai guardar contas de um determinado tipo, na outra gaveta você vai guardar aqui nós estamos falando como classificação, né? Você vai guardar contas de outro tipo, na outra gaveta outros tipos de conta e assim por diante. E à medida que você abre uma gaveta, você vai encontrar dentro dessa gaveta alguns compartimentos diferentes ou compartimentos separados. Então, é como se você tivesse um armário, você vai abrir uma gaveta, esse armário é composto por várias gavetas, né? E você vai abrir uma dessas gavetas e dentro dessas gavetas vão existir alguns compartimentos diferentes. Como, por exemplo, imagine um armário da cozinha, é muito comum encontrar isso, geralmente está sempre na primeira gaveta, né? Tem lá o compartimento das colheres, o compartimento dos garfos, o compartimento das facas. A ideia é justamente essa. Então, cada gaveta que você abrir vai ter compartimentos diferentes, onde você vai guardar contas ainda diferentes dentro daquela conta maior que é aquela gaveta. Então vamos trabalhar, a gente vai dar alguns exemplos aqui, vamos trabalhar desde o início como é que você faz um plano de contas. Se você tiver com papel e uma caneta aí do lado, para você fazer um plano de contas, você vai precisar escrever 4 palavras aqui para começar esse plano de contas, que vão ser as 4 principais gavetas, tá bom? Do nosso armário aqui, que é o plano de contas.
A primeira palavra que você vai precisar escrever é receitas, vai ser a gaveta das receitas, né? A primeira conta que nós vamos criar aqui do plano de contas vão ser as receitas. Nesse caso das receitas, nós só vamos trabalhar movimentações de entrada de dinheiro, tá bom? Por enquanto a gente não precisa se preocupar com mais nada, somente isso. Então a primeira gaveta, né, a primeira conta a ser criada é a conta de receitas. Nós só vamos trabalhar aqui com as movimentações de entrada. A segunda gaveta vai ser a gaveta das despesas. E nesse caso, nós só vamos trabalhar com contas de saída. O que está incluso na gaveta de receita e na gaveta de despesa, né? Nas contas de receita e despesa? Essas contas aqui de receitas e despesas, elas estão relacionadas às atividades produtivas da fazenda. Então, nas receitas vai estar tudo aquilo que é produzido e vendido pela fazenda. Então, você produz soja, então vai estar soja, receita de soja, venda de soja. Produz milho, vai estar o milho. Produz leite, vai estar leite. Vende animais, vai estar animais. Lembrando que animais aqui a gente vai fazer uma observação que ele pode estar em uma outra gaveta lá para frente também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vendeu, por exemplo, esterco de curral, vai estar aqui, mesmo que não seja a atividade produtiva da fazenda, né? Mas ele é uma venda de um subproduto, podemos chamar assim, vai estar na gaveta de receitas. Tem um maquinário, acabou prestando um serviço para o vizinho com esse maquinário, vai estar na gaveta de receitas. Tem uma área de pasto tá parada e alugou essa área de pasto, vai estar aqui na gaveta de receitas. Então, todas as contas de receitas vão ser aquelas que são produção ou algum serviço prestado ou vendido pela a fazenda, tá bom? Então essa é a primeira gaveta de receitas. Na gaveta de despesa nós vamos colocar os itens de custo de produção da fazenda. Então aqui são aqueles custos que todo mundo já conhece, né? Então salários, energia, prolabore do produtor, fertilizante, ração para o gado, semente, defensivo, manutenções, enfim. Então você vai criar essas subcontas, tá bom? Dentro da conta maior de despesa. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Então a gente está criando as contas maiores, que são até o momento receitas e despesas, e dentro dessas contas maiores, né, cada uma sendo uma gaveta, nós estamos criando agora os compartimentos dentro de cada gaveta. Compartimento das receitas, da gaveta de receitas, vai dar lá a venda da produção, seja lá qual produção você estiver produzindo na fazenda. Compartimento da gaveta de despesas vai dar os custos da fazenda. Então esse aqui a gente chama de centros de custo, né? São grupos de custo que você coloca alguns custos específicos, tá bom? Terceira gaveta, né? Terceira grande conta que a gente vai criar anota aí no seu caderninho, investimentos. Essa conta de investimentos a gente vai trabalhar tanto valores de entradas quanto valores de saídas. Então pode ser investimento que você fez, gastou, saiu dinheiro, ou investimento que você desfez, seria um desinvestimento, que aí é um valor que entrou na fazenda. Quais que são os compartimentos dessa gaveta de investimentos aqui, né? A gente pode colocar compra de animais, tá bom? Então lembra que a gente pode colocar a conta animais, né? Porque o animal, quando você compra ou vende esse animal, ele pode ser uma receita, ele pode ser um custo, ele pode ser um desinvestimento, ele pode ser um investimento. Você tem que analisar como é que essa conta, como é que essa operação se encaixa no modelo de negócio da sua fazenda. Imagina uma propriedade de pecuária de corte, por exemplo, que não trabalha com cria, então eles compram animais. Essa compra de animais não é um investimento, ela está lá no custo. Então, essa conta, na hora de você fazer uma classificação da compra de animais numa pecuária de corte que não trabalha com cria, por exemplo, você estaria colocando ela dentro da gaveta despesas, no compartimento, né, na subconta ali de compra de animais. Imagine agora que você vendeu algumas vacas na sua fazenda e supondo que no seu plano de negócios, que é diferente do plano de contas, é outra coisa, no seu plano de negócio, no seu modelo de negócio, você não tenha a venda de animais
especificado como uma linha de negócio na sua propriedade. Então essa venda de animais, ela não deve entrar como uma receita, porque ela não é uma linha de negócio. Você não tem um negócio de vender animais. Por exemplo, você vendeu esse animal, mas ele é um desinvestimento. Você às vezes fez um investimento no passado, nesse animal, por exemplo, e agora está fazendo um desinvestimento nele. Então essa classificação é muito importante. Então a terceira grande conta aqui é a conta de investimentos. A gente tem tanto movimentações de entrada quanto saídas, e os compartimentos dentro dessa gaveta, né, são animais, maquinários, implementos, construções, terras, algum investimento do ponto de vista financeiro que você possa fazer, enfim. Então esses seriam gastos ou entradas relacionadas às contas de investimentos. E o último, a última gaveta, a última grande conta que a gente vai trabalhar é a de financiamentos. Se você quiser anotar no seu caderninho aí, anota o nome financiamentos. Nessa última gaveta nós também vamos ter alguns compartimentos. Basicamente, nesse caso, são somente 4. Aporte de capital do proprietário, que é quando o proprietário da fazenda coloca dinheiro pessoal dele no negócio. Dividendo, que é quando a fazenda paga quando o proprietário tira dinheiro da fazenda para a conta pessoal dele que está relacionada ao lucro líquido da propriedade. Então é uma parcela do lucro que o proprietário decidiu pegar para si próprio. É normal, está certo isso. Então esse seria um dividendo, que é diferente do prolabore, que é outro tipo de retirada que o produtor rural pode fazer, e o prolabore está lá na conta de despesas, tá bom? Falamos de duas aqui, né? Falamos de aporte de capital próprio, falamos dos dividendos. Tem também o capital de terceiros, que aí pode ser um financiamento bancário, por exemplo, então capital de terceiros também. E a amortização desse empréstimo de capital de terceiros. Então, basicamente, seriam esses 4 compartimentos na gaveta aqui da última conta, que é o financiamento, tá bom? Então, vamos tentar resumir isso aqui tudo, a história toda. Como é que eu faço um plano de contas para a minha fazenda? Você vai primeiro fazer essas 4 grandes contas, que vão ser as 4 gavetas do seu armário, que é o seu plano de contas. Contas de receita, contas de despesas, contas de investimento, contas de financiamento. Fez esse primeiro passo, escreveu no caderno, colocou na planilha, organizou isso. Você vai trabalhar agora nas subcontas, que são os compartimentos dentro dessas 4 gavetas. Nas receitas, você vai colocar tudo aquilo que a fazenda produz ou vende como um serviço, por exemplo, também. Então é a venda de produção ou venda de algum serviço que você possa estar prestando com algum maquinário na fazenda, alguma coisa do tipo, por exemplo. Nas contas de despesa, você vai colocar os itens de custo de produção, tudo aquilo que é custo. Não estamos falando aqui de investimento nesse momento. Nas contas de investimento, você vai colocar todas aquelas contas de investimento ou desinvestimento, e nas contas de financiamento vão estar aquelas contas de financiamento que foram entradas de valores de financiamento ou saída relacionada a valores de financiamentos, tá bom? E agora, para terminar o nosso vídeo, vamos falar dos principais erros que a gente encontra por aí com relação a plano de contas, tá bom? Primeiro grande erro que é muito comum de encontrar é você não ter aquela classificação que a gente chama de classificação primária, né? Que é criar aquelas 4 grandes contas. Então, muitas vezes, as contas são criadas da seguinte maneira: tem entrada e tem saída. Aí cria um monte de conta de entrada, cria um monte de conta de saída. Mas não sabe o que é receita, não sabe o que é investimento, não sabe o que é financiamento, não sabe o que foi despesa. Então fica bagunçado e, consequentemente, não consegue ter detalhamento para fazer uma boa gestão financeira. Então esse talvez seja o principal, o primeiro grande erro que a gente encontra em plano de contas. Você não ter essa divisão com maior clareza das grandes contas, né? As contas operacionais, que são compostas por receita e despesa, as contas de investimento e as contas de financiamento. Segundo grande erro é considerar contas erradas, né? Que aí já é no passo de você realmente fazer a classificação na hora que você está fazendo a gestão financeira do seu negócio, da sua fazenda. Então você, por exemplo, colocaria a compra de um animal, por exemplo, como um investimento, só que na verdade é um custo. Ou, ao contrário, coloca a compra de um animal como um custo, sendo que na verdade ele seria um investimento, porque depende de qual a finalidade desse animal, de qual tipo de animal nós estamos falando aqui, né? A classificação ela deve ser feita
de maneira particular, não deve ser generalizado aqui de uma maneira para simplificar as coisas, tem que analisar caso a caso, tá bom? Então, acho que o segundo principal erro é fazer essas classificações erradas. Você montou o seu plano de contas e aí na hora que você vai fazer gestão financeira mesmo, para classificar cada continha daquela que você vai ter na fazenda, você classifica errado. Você coloca uma conta de uma classificação que na verdade não é dela. E aí, consequentemente, o resultado lá na frente, para você analisar, fica comprometido. E talvez seja até pior, porque você vai estar olhando para um mapa errado, né? E não ter um mapa é melhor do que você estar olhando para um mapa errado. Ter um mapa errado é pior do que não ter nenhum mapa, não ter nenhuma classificação feita. E o último erro comum que eu pensei aqui, que também vejo muito acontecer, é querer detalhar demais as contas, né? Então, querer criar muitas contas de maneira para ficar muito detalhado o controle financeiro, só que no final você acaba com uma estrutura gigantesca aqui, muito complexa, fica até difícil de trabalhar. Então, esse detalhamento excessivo prejudica também, consequentemente leva a erros. Do meu ponto de vista, do que eu trabalho e ensino nos nossos cursos, a gente procura trabalhar com no máximo 25 contas, tá? E aquelas subcontas, né? Seriam 25 compartimentos, e isso nós estamos falando para as contas de despesas, tá bom? Porque realmente vai ser a gaveta que vai ter mais compartimentos. As outras contas, como contas de receita, de investimentos e financiamentos, geralmente fica ali em torno de 4 a 6 subcontas ou compartimentos, se a gente vai pensando aqui no sentido da gaveta. Então, pessoal, esse foi um vídeo sobre plano de contas. Acho que a gente abordou o tema de maneira bastante completa, mas eu fico esperando o seu feedback, deixando aqui sua curtida no final do vídeo, caso você tenha gostado, deixando seu comentário também, com alguma dúvida, alguma sugestão de tema para próximos vídeos também, é sempre bem-vindo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!